Gostaria de cumprimentar a todos neste momento com a doce paz do Senhor. Sou o pastor Fabiano Quevedo e estarei neste momento dando as instruções, falando acerca do batismo cristão. Nós que habitualmente 2 vezes por ano, ou quando se há necessidade, nós estamos aí batizando nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos passar neste momento um discipulado rápido, mas bem objetivo, para as pessoas que estarão se batizando nas datas que estão se seguindo aí. Então, vamos estar iniciando então em nome de Jesus. Por quê? Porque vamos estudar a partir de hoje sobre o batismo cristão, sobre a fórmula bíblica do batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não deve e quem deve ser batizado, o significado e a finalidade do batismo, bem como a responsabilidade da pessoa que está por se batizar, tá bom? Então nós vamos ver aí então sobre o início do batismo cristão. O batismo provém do latim, que significa o meio de alcançar a graça divina. E Jesus consecutivamente nos deixou aí 2 ordenanças bíblicas, a saber, a primeira, que é o batismo, né, que é a primeira ordenança, e a segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor, seguido após o batismo nas águas. Então convém que todo aquele que realmente crê em Jesus Cristo seja primeiro batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para depois, então, participar da Santa Ceia do Senhor. Isso inclui compromisso e objetividade na responsabilidade com nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos reparar que em Mateus capítulo 28 e versículo 19, Jesus, mesmo ele, falou sobre a maneira correta de realizar o batismo por imersão. Vemos então Mateus 28, 19, que diz assim: disse Jesus: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo cristão começou com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Observação, então, que a gente tem como dar sempre em água corrente. Claro que há lugares que por necessidade, por dificuldade de locomoção a um rio, as pessoas batizam com piscinas, com tanque de imersão, mas objetivamente sempre na possibilidade em água corrente, tá bom? João era chamado o Batista, ou seja, o batizador, por causa do batismo que Deus lhe mandara realizar. Este batismo, conhecido como batismo de João ou de arrependimento, está registrado em Mateus capítulo 3, versículos 5 ao 8 e em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5. Esse batismo era temporário, pois visava a preparar o povo para receber o Senhor Jesus, fazendo então a transição de lei e profetas do Antigo Testamento para o Evangelho de Cristo do Novo Testamento. O batismo de João era para quem queria arrepender-se e ser salvo. Portanto, o batismo cristão é para quem já se arrependeu e já está salvo. Jesus não necessitava daquele batismo, mas batizou-se, dando-nos o supremo exemplo como homem. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Pastor, qual que é o simbolismo do batismo? Veremos então. Representa uma experiência espiritual simbólica, contudo, muito real. Pelo batismo, quando estamos descendo as águas, nos apresentamos como mortos. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao versículo 9. Pela imersão, sepultamos o morto. Colossenses capítulo 2 e versículo 12.
Ao sair das águas, ressuscitamos para andarmos em novidade de vida. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Simboliza ainda o arrependimento para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 13, versículo 11 e Marcos capítulo 1 e versículo de número 4. Segundo ponto, o batismo cristão de Jesus é caracterizado por imersão. Claro que existem igrejas por aí que batizam por aspersão ou borrifação, ou seja, um pinguinho de água, uma amostra de água na cabeça ou no rosto da pessoa, tá? Usam a palavra no grego rantizo, que significa aspergir ou salpicar. Mas a palavra batismo é apenas transliterada do grego baptizo, que significa imergir ou mergulhar. Sempre que a Bíblia se refere ao batismo, a palavra usada é baptismo e nunca rantizo. Em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, alguns símbolos reforçam o ensino sobre o batismo por imersão como sepultados pelo batismo, plantados à semelhança da sua morte pelo batismo. Outros exemplos são o batismo de Jesus e do eunuco, Mateus capítulo 13, versículo 16, e Atos capítulo 8, do versículo 38 ao versículo 39. É bom você ler essas referências bíblicas, anotar e ler essas referências para você solidificar a consistência do batismo, tá bom? Se o batismo fosse por aspersão, um pouquinho de água, né? Bastaria um copo de água para salpicar na cabeça da pessoa. Mas ao contrário, é necessário haver abundância de água para o ato batismal, pois a fórmula bíblica do batismo é por imersão. Tanto o que batiza como o que é batizado, ambos descem juntos às águas, tá bom? Parte 3, então, o batismo cristão é em nome da Trindade, ou seja, o Senhor Jesus determinou que o batismo fosse feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas existem denominações, religiões e igrejas que batizam só em nome de Jesus. Então, não há validade. Pedro disse, sejais batizados em nome de Jesus. Mas Jesus disse, ide por todas as nações fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto, quem é mais importante? Quem é? Pedro ou Jesus? Vejamos que, quando o próprio Senhor Jesus foi batizado, a Trindade estava presente. Você pode ler Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, e Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Pois Jesus determinou o batismo em nome da Trindade. Portanto, a fórmula bíblica, não o que o homem está falando, não. A fórmula bíblica correta para o batismo é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você não foi batizado em nome da Trindade, você deve fazer um renovo nos seus propósitos, um renovo de votos e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Todo salvo que primeiro quer conhecer tudo na Bíblia, tá? Depois batizar, contraria o texto acima, onde está claro que o salvo deve batizar e depois continuar aprendendo sempre mais de Deus. Ponto 4. Quem não deve ser batizado? Preste atenção, quem não deve ser batizado? Não deve ser batizada a pessoa ainda perdida, ou seja, aquela que ainda não tomou um propósito de aceitar a Jesus completamente em sua vida e mudar as suas atitudes perante a sociedade e perante Deus.
tendo em mente o objetivo de deixar tudo para trás. Mas, pastor, o que eu vou deixar tudo para trás? Eu já tive exemplos nos nossos batismos de pessoas que fumaram e beberam um dia antes de se batizarem, tá? Mas fizeram um propósito e disseram que daquele momento em diante nunca mais eles iriam nem beber e nem fumar. E até hoje, né, muitos estão cumprindo o propósito que tem feito. A pessoa também precisa ter esse objetivo na sua vida, de que ela vai deixar para trás o quê? Vícios como cigarro, álcool, drogas e outras coisas nocivas à saúde. Tá? Também deseja deixar para trás a prostituição, ou seja, pornografia, traição em seu namoro, noivado, casamento, né? Desejos sexuais com todo mundo a toda hora. Isso é chamado prostituição. Claro que existe o termo tentação, que nós somos tentados por esses tipos de coisa, mas não se configura pecado ao ser tentado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu, nos deixando exemplo que no mundo nós teremos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Então, nós temos que estar dispostos. Não, eu vou me batizar, então eu vou largar tudo, vou deixar tudo. Cigarro, álcool, drogas, prostituição, pornografia, traições, adultérios, fornicações, desejos sexuais, prostituição. Então, também a pessoa deve estar disposta a deixar a homossexualidade. Pessoas que são homossexuais, tanto homens como mulheres, devem ter este propósito no seu coração de abandonarem. Tá? Enfim, ter um desejo no seu coração de uma mudança total e completa em sua vida. Pois depois de se batizar, a pessoa não rouba mais, não fuma mais, não bebe mais, não se prostitui mais. A pessoa vai ter, claro, tentações nessas áreas que foi negada o seu desejo, vai ser tentado a ceder, mas agora a pessoa tem um propósito de vida. A pessoa agora ela tem um objetivo na vida, que é clamar a Deus por esta santidade que ela recebeu, essa nova vida, esse novo nascimento através do batismo, tá? Queridos, um ponto a observar, nós não batizamos recém-nascidos, tá? Também, né, crianças recém-nascidas, ou seja, crianças que ainda não atingiram a idade da razão e de consciência do pecado. O batismo de crianças recém-nascidas não tem valor nenhum, não tem, e cria uma doutrina errada na mente dos adultos. Tá? Nós sim, né, nós temos por objetivo e por hábito consagrar as crianças, né, apresentar as crianças ao Senhor, consagrando até alcançarem uma idade de batismo. Claro que podemos sim e devemos batizar, desde que haja no coração, né, da criança que tem um pleno conhecimento de coisas certas e erradas, né? Ou seja, ali pelos seus 7, 8 anos, 9 anos, dependendo, né, da mentalidade da criança, do conhecimento, da sabedoria que essa criança tem, né? Ali pelos entre 7 e 9 anos a criança já tem uma plena certeza e consciência do que é obedecer e desobedecer às ordens dadas a ela. Então, ela tem uma plena convicção de distinguir o que é bom ou o que é mal para ela. Somente assim a criança pode crer, né? E crer, graças a Deus, é um ato de fé. Eu vou dar um exemplo para vocês, vejam bem. Chegou em nossa comunidade cristã uma criança de 7 anos, que tinha, junto com sua mãe e sua avó, sido batizada na Umbanda, ou seja, por processo de sangue na cabeça, né, onde esse sangue permanecia na cabeça dessa criança por 7 dias consecutivos.
Daquele ritual em diante, a criança passava então a ser comandada ou ter influência em sua vida por tais orixás a qual ela tivesse sido consagrada de cabeça. Tá? Aí você me diz uma coisa: como quebrar o pacto de um ritual assim? Como quebrar a aliança desses tais orixás? Esses espíritos malignos. Como? Digo-vos, 7 a 9 anos, pleno conhecimento, sabendo o que é correto, o que é descorreto, sabendo mão direita, esquerda, obedecer e desobedecer. Para quebrar este pacto, este mal, batizamos ela em água corrente, sim, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essa tal criança de 7 anos, o que aconteceu? Até hoje. Graças ao Senhor, louva o nome do Senhor, está firme e convicta do que quer, ou seja, ela quer Jesus, ela louva, ela canta para o Senhor, ministra para o Senhor. Então foi quebrado um pacto através do batismo. O batismo também quebra vários pactos, quebra várias maldições, quebra vários vínculos que a pessoa tinha lá no mal. Então não é só um banho, não é só um rito, não. Isto é importante porque quebra muitas maldições, que a palavra de Deus fala, Isaías 53, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então há uma quebra de vínculo, sim, através do batismo, que é um sepultamento e uma ressurreição para as coisas novas, tá? Querido, se morrer sem consciência de pecado, ou seja, na fase de inocência enquanto bebê, vamos supor, de 0 a 5, 6 anos, essa criança não passa por julgamento. Isso cabe a Deus, está? Porque ela ainda é passiva de ignorância das coisas terrenas. Claro, depende da criança, mas de 0 até 3, 4, 5 anos, às vezes até 6, eu conheço criança de 7 anos que é muito infantil, não tem a sua mente aberta para o conhecimento sobre o que é certo e é errado. Mas isto varia de criança para criança, de família para família. Por este fato é que em nossa comunidade cristã temos por ato espiritual consagrarmos e apresentarmos até essa idade, 5, 6 anos, crianças para o Senhor Jesus. Em um culto especial, conforme o desejo dos pais, consagrando-as e orando-as para que Deus as abençoe e livre neste tempo de todo o mal até chegar à idade do batismo, tá? Então agora vem o quinto ponto, muito especial. Quem deve ser batizado? Agora você vai estar vendo esse vídeo e está se perguntando, será que eu devo ser? Será que eu não devo ser? Querido, o batismo é lícito para todo aquele que crer, tá? Isto é, tem certeza de que em nome de Jesus Cristo tem a salvação. Em Marcos capítulo 16 e versículo 16, Jesus diz: quem crer e for batizado será o quê? Será salvo. Mas quem não crer será condenado. Cremos ser esta a interpretação do texto. Vejamos, o crer no original tem um sentido amplo, abrangendo também a salvação de todos os males desta vida. Aquele que tem certeza da sua salvação e tem em Cristo a sua restauração de vida, mas não quer se batizar, desobedece à ordenança do Senhor Jesus. E desobediência é pecado. E o pecado produz males e sofrimentos. Queridos, Jesus quer nos salvar também desses males e sofrimentos desta vida. Mas isto está condicionado à obediência, tá? A toda a vontade de Jesus. Então isto também inclui o batismo. Aí eu te pergunto para ti nesse momento, vai correr ou você vai
encarar, tomando um propósito de obedecer ao Senhor. Queridos, todo aquele que já passou por essa experiência sente um desejo incontrolável de selar a sua fé pelo testemunho público do batismo. Assim, deve ser batizado todo aquele, olhe bem, que já está salvo, para cumprir e obedecer à ordenança do Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra vários exemplos. Todos os que criam e eram salvos eram logo batizados. Você pode ler, anote aí e leia na sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 8 e versículo 12. Atos capítulo 16, versículo 8 e versículos 36 ao 38. E pode ler também em Atos capítulo 9 e versículo 18. Queridos, o sexto ponto é o significado e a finalidade do batismo. O ato do batismo é um momento de alegria no céu. É um ato solene, festivo e de grande importância para a vida da pessoa que vai se batizar, sua família e da comunidade que o recebe. Quando o salvo desce às águas do batismo e é coberto por elas, declara que ao crer em Jesus morreu para o mundo, consecutivamente o pecado, foi sepultado em Cristo e está ressurgindo quando sai das águas para viver uma nova vida em Jesus Cristo. Assim, o significado do batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Quando somos batizados, declaramos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós morrêssemos para o pecado. Declaramos ainda que nos arrependemos, cremos pela fé e aceitamos a Cristo e seu sacrifício como o único meio de salvação, que recebemos o perdão. Portanto, estamos salvos mediante a este ato e seguros em Cristo, estando disposto a servi-lo e a segui-lo todos os dias de nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, a finalidade do batismo é dar testemunho público para todos verem, tá, que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Como o ato do batismo, nós proclamamos sem palavras, mas publicamente e especialmente diante da nossa comunidade cristã, a salvação e a transformação que Jesus realizou em nosso interior. E isto glorifica ao Senhor. Vejamos agora qual a responsabilidade da pessoa que foi batizada. Olhe bem, a pessoa que vai se batizar deve estar consciente da sua renúncia ao mundo e tudo aquilo que fazia de errado, enquanto estava lá. Ou seja, bebida de álcool, cigarro, boates, crimes, prostituições, droga. A pessoa tem que estar consciente da sua renúncia, tá? Ter a sua situação matrimonial realizada diante de Deus, ou seja, ter a bênção pastoral de nossa comunidade cristã, ou desejar futuramente, tá? Com data marcada, ter seu casamento realizado pelo pastor em nossa comunidade cristã. Também, tanto homens como mulheres devem, é lógico, né, com toda certeza, se vestirem decentemente. Lógica e apropriada para cada ocasião. Ou seja, eu não vou de bermuda ou minha esposa de biquíni para a igreja, né? Nem vou de terno e gravata, né? E a minha esposa de vestido longo para a praia tomar um sol. Então o batismo é um ato de seriedade e responsabilidade.
A pessoa ser batizada deve ter certeza de que já é salvo. Isso está em Atos capítulo 8, verso 36 ao 38. Quais são os direitos daí da pessoa batizada? Então, como batizado agora, você tem o direito, o privilégio, a graça de participar da Santa Ceia, pregar, cantar, ofertar, dizimar, ser feliz de verdade, coisa que antes, olhe bem, antes de nós tomarmos um propósito de virmos para a casa do Senhor, nós não tínhamos, nós não era feliz, não, aparentemente nós tinha momentos de alegria, mas hoje nós temos o nosso coração leve, nosso fardo, que nós às vezes trazemos pesado, nos sentimos muito leve, né? Por quê? Porque o amor de Deus, então, é derramado em nossos corações. Queridos, você tem o dever de manter esta comunhão com os irmãos em Cristo e a alegria de viver. Tem direito a vir na igreja, tem o dever de vir. É necessário vir à casa do Senhor sempre que houver culto. Por quê? Isso fazendo, nós trazemos sempre a nossa família para junto sermos fiéis em nossa vida no geral, diante de Deus e de todas as pessoas, tá? Porque assim, ó, a pessoa que diz que nós estamos bem, mas não vá na casa do Senhor, não ora, né? Não contribui, não lê a palavra de Deus, não canta na casa do Senhor, ela está dando sinais de enfraquecimento espiritual. É como nós colocar um computador ou um celular para carregar e não esperar terminar a bateria para fazer isso. Nós necessitamos da energia. E a energia que nos liga ao céu é o nosso Senhor. Tá bom? Queridos, nós precisamos dar bom testemunho compatível com o Evangelho em todos os ângulos, ou seja, ser exemplo para as demais pessoas, tanto fora de nossa comunidade cristã, como dentro de nossa comunidade cristã, tá? Devemos consagrar nossas vidas, nossa família, tudo o que nós possuímos, ou o envolver. Nosso trabalho, nossa casa, nosso dinheiro, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos carros, tudo. Se nós temos isso, foi porque nós estávamos clamando por um trabalho, clamando por um salário, clamando por bênção. O Senhor nos deu, então isto, nós somos mordomos, estamos usando o que Deus nos deu. Querido, para concluir neste momento, para concluir, é o seguinte: o batismo cristão começou com um exemplo do Senhor Jesus. O batismo é a primeira ordenança, deve ser feito por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? O batismo é para todos os que aceitam a Jesus. Todo salvo deve batizar-se obedecendo à ordenança de Jesus, dando o testemunho público de sua fé e salvação em Jesus Cristo. Deve integrar-se à vida ativa de nossa comunidade cristã, sempre exercendo direitos e deveres, sendo abençoado e sendo uma bênção. Que Deus possa grandemente abençoar a sua vida, sua família, e eu sei que se esse vídeo chegou até você, é porque você tem um plano lindo na presença de Deus. Eu quero te convidar a ficar ligadinho nas datas de batismo. Fale com este que está vos reportando esse vídeo. Marque a tua presença. Diga: pastor, eu quero morrer para o mundo. Eu não aguento mais. Eu quero ser feliz com o meu Senhor Jesus. E que você possa tomar essa atitude sabendo que é a melhor que você vai tomar. Tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Te dou um conselho: que você veja esse vídeo mais umas 2 ou 3 vezes para ter certeza do que você quer, lendo as passagens bíblicas
que foram mencionados aqui. Amém? Eu sou o vosso irmão em Cristo, Fabiano Quevedo, estando aqui dizendo que você é muito importante para o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.